o Corinthians está bem no Campeonato Brasileiro, é o sexto colocado. O Palmeiras continua ali no G4, é o vice-líder, mas o Atlético Mineiro, que é o líder, continua se distanciando. O Atlético Mineiro está muito bem, é o líder do campeonato e abriu 8 pontos com relação ao Palmeiras, que é o vice-líder. Alex Barbosa, boa noite. Boa noite, meu amigo e irmão Maurício Barbosa. Boa noite, pessoal aí do Pitaco da Bola. Hoje é segunda, dia de rodada aí, né? Final de semana. Vamos falar de tudo aí que aconteceu esse sábado, esse domingo aí de futebol. Então vamos lá. Alex Barbosa, seu pitaco inicial. Meu pitaco inicial vai para o título do time do Corinthians feminino, né? Que foi campeão aí em cima do Palmeiras, uma rivalidade muito grande. E nesse dia o Corinthians acabou vencendo 2 vezes o Palmeiras, né? No profissional, no masculino e no feminino, 2 vitórias em um dia. Aí o final de semana do Corinthians aí foi diferenciado. O Corinthians feminino venceu no domingo e o masculino venceu no sábado, certo? Ah, foi no sábado. Mas o final de semana corintiano foi bom, porque sábado venceu no masculino e domingo venceu no feminino. Então, fechou o final de semana com chave de ouro. Abriu bem e fechou com chave de ouro, né? Melhor impossível para o Corinthians. Depois de tanto tempo que o Corinthians vem sofrendo aí com uma equipe aí muito criticada, hein? Até o craque Neto deu os parabéns para o Silvinho aí, que ele fez um bom trabalho nesse jogo, porque ganhou, né? Também se não ganha, eu já ia falar que o cara não serve. Aproveitando o resultado. O Silvinho estava sendo contestado no Corinthians, mas quando vence um clássico desse, um clássico importante, geralmente o time tem uma moral, né? Levanta o moral do time. E a tendência ao Corinthians, com os jogadores que contratou, é que consiga realmente se manter ali e até brigar pelo G4, né, Alex Barbosa? Então, como eu vinha dizendo, né, na live anterior, né, foi até citado aqui, na minha opinião, né, a gente fez um debate sobre se o Silvinho não ganhasse, se o Corinthians não ganhasse o jogo, se o Silvinho deveria ser demitido ou não, né? E eu lembro quando eu falei na sexta-feira que eu achava que ele era um treinador diferente dos outros, eu acho que ele tem uns méritos, ele tem umas coisas assim interessantes que eu daria chance para ele, né, ter tempo. E eu lembro que eu falei que se ele perdesse, eu acharia que ele não seria demitido, mas que eu estava confiando no trabalho dele porque eu tinha enxergado uma melhora no time do Corinthians, né? Por mais que, mesmo assim, a torcida estava pressionando demais, estava fazendo muita crítica para ele, querendo a demissão dele, mas parece que eu estava adivinhando. Dessa vez eu acertei, eu acreditei que ele ia se dar bem nesse duelo aí, e acabou que ele venceu, e venceu muito bem, né? Teve até gol irregular aí, que por um pouco poderia ser até 3, hein? O Corinthians poderia até ganhar por um placar mais elástico aí com o Palmeiras. O Palmeiras já não está num período muito bom contra times do sexto colocados, né? Os sextos colocados do campeonato do grupo. O Palmeiras não ganhou para nenhum e agora também não ganhando um clássico, aí fica realmente complicado, né? E chama atenção o jogador Roger Guedes. Foi justamente o Roger Guedes que fez os 2 gols corintianos. O gol palmeirense, a bola desviou nele. E ainda houve um gol marcado pelo Roger Guedes que foi anulado. Então, praticamente o Roger Guedes fez todos os gols do Corinthians, né? Todos os gols do Corinthians e do Palmeiras, né? Porque a bola desviou nele, um anulado e 2 valendo. Foi o nome da noite, o Roger Guedes, né? Pede música. Dá pra pedir música, né? Mesmo sendo um gol contra, mas 3 gols aí no jogo. E até o Marcos, né, o goleiro do Palmeiras, postou nas redes sociais dele aí que ele comentou, ele disse, tá vendo aí? Ele estava conversando com outro jogador do Palmeiras, acho que era o outro goleiro, o Sérgio. Eles estavam comentando a postagem, ele comentou a postagem do Marcos e ele disse, tá vendo aí como eu falei para você que esse galego tá endiabrado hoje. Alex Barbosa, você acha que os jogadores do Palmeiras, eles estavam já pensando no jogo da Libertadores
ou realmente o Palmeiras tem apresentado esse futebol e não tem nada a ver não tem nada a ver um campeonato com o outro? Eu acho que tem um pouco de cada coisa aí. O time do Palmeiras já não estava apresentando um bom futebol há um tempo, principalmente em jogos decisivos. O Palmeiras estava deixando a desejar em partidas aí que não tinha como não ser uma vitória o resultado, e ele deu umas vaciladas aí. E também pensando na Libertadores, acho que tem um pouco das duas coisas aí, porque todo mundo sabe que a prioridade é a Libertadores, né? Não só do Palmeiras, como do Flamengo, do Atlético. Então, vocês viram, né, pessoal que assistiu aí o jogo, que nenhum desses times aí foi com o time principal, né? Já pensando na partida da Libertadores. Então, teve um pouco das duas coisas aí. O time do Palmeiras já não estava bem e também pensando no jogo de volta contra o Atlético. Aí, juntou tudo e deu no que deu, né? Nosso amigo Alder está dizendo que o gol foi do Gabriel Menino. De fato, o gol foi do Gabriel Menino, mas, salvo engano, deu uma desviada no Roger Guedes, né? Claro que o gol foi anotado pelo Gabriel Menino, que foi quem chutou a bola, né? Eu estou só brincando aqui, viu, Alder? Que o Roger Guedes fez todos os gols. O gol foi anotado pelo Gabriel Menino, mas, salvo engano, ela deu uma desviada no Roger Guedes, mas, de fato, o gol foi anotado pelo jogador do Palmeiras. O Alder está dizendo, desde que Abel chegou no Palmeiras, chegou em todas as finais. Realmente, o Palmeiras tem conseguido vários títulos, tem conseguido chegar nas finais, mas, ultimamente, o Palmeiras não tem apresentado aquele futebol vistoso. E eu acredito que a torcida do Palmeiras quer ver, né? Não só ser campeão e chegar nas finais, mas também apresentar um futebol bonito, né? Apresentar um futebol que encante. Isso não tem acontecido. No jogo contra o Corinthians, talvez seja a questão da semifinal contra o Atlético Mineiro, que nós iremos falar daqui a pouco. Talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho. Quero lembrar aos amigos que está acontecendo agora um jogo da 26ª rodada, salvo engano, deixa eu olhar aqui, do Campeonato Brasileiro da Série B, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, está acontecendo agora o jogo Vasco-Goiás. O Vasco está ganhando bem, por 2-0. O jogo já está com 62 minutos. Os gols do Vasco foram marcados por Morato e Gabriel Peck. Então o Vasco está ganhando por 2-0. Com isso, o Vasco sobe na classificação. O Vasco passa a ser o 7º colocado, passando justamente o CSA, que era o 7º. Porém, como está abrindo a rodada, caso o CSA consiga vencer, também ultrapassa o Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama agora, situação de momento, é o 7º colocado com 40 pontos e o Goiás o 3º com 45. Se o CRB também conseguir vencer o seu jogo, poderá tomar essa vaga do Goiás. Então, voltando aqui para o Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos jogos importantes. Também dá destaque, viu, Alex Barbosa e amigos pitaqueiros, que o Fred marcou um dos gols da vitória do Fluminense contra o Bragantino. E ele se tornou o 2º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele agora tem 155 gols. Estava empatado com o Romário, 154, mas agora tem 155 e é o 2º maior artilheiro. O maior artilheiro é Roberto Dinamite, com 190 gols. Então, falta um pouquinho ainda para o Fred chegar no Roberto Dinamite, hein, Alex Barbosa? Com certeza, né? É um jogador que algumas pessoas, né, no momento, não estão dando aquela moral que ele merece, né? Pela história que ele tem nos campeonatos brasileiros. Ele é um artilheiro, né? Jogou na seleção, ajudou muito a seleção. Muitas pessoas comemoraram gols dele aí, né? E, de repente, assim, ele não vive um momento, né, que ele viveu, até pela idade, né? É normal que o futebol vá passando o tempo, né? Vai diminuindo a parte física, mas mesmo com a idade que tem, eu ainda vejo o Fred como um bom jogador e está sendo decisivo aí para o Fluminense, né? Para o futebol do Fluminense, ele ajuda muito e é aquele cara que pode não correr, não pode fazer tanta marcação, mas na hora que a bola chega no pé dele, ele sabe o que faz, né? Principalmente em jogos assim, que tem um pênalti, né? Tem uma jogada que
tem que puxar a responsabilidade e ele chega junto. Então, assim, merecido, né? Um cara que se dedicou, né? Jogou um tempo na Europa, depois veio para o Brasil, jogou em alguns times no Brasil, mas em todos os times que ele jogou, ele nunca deixou de fazer gol. Então, um cara que é artilheiro, ele é o camisa 9 mesmo, original. Agora, ele completou 200 gols pelo Fluminense, né? Ao todo, né? Sem contando outros campeonatos também aí. E o Fred é um cara que até os torcedores do Fluminense mesmo, quando perdem uma partida ou empata, né? Fala, poxa, não tem como jogar com esse cara, ou ele não corre. Mas o treinador, ele tá no dia a dia, ele sabe que é um jogador que na hora que precisa, é importante, ele não é um cara que ele vai tremer. Ele vai chegar e às vezes na Libertadores mesmo vai dar um passe decisivo, vai fazer um gol. E aí é um cara que eu ainda vejo ele como importante. Ainda tem uma lenhazinha para queimar aí. Não é à toa que ele marcou essa quantidade de gols e que atingiu esse número. Cada vez mais ele vai melhorando os seus números e essa é uma marca histórica. Então, não é à toa, não foi do nada que o Fred conseguiu. Através de muito esforço, dedicação, trabalho, ele conseguiu atingir esse feito. Mandar um abraço para o Joaquim Eugênio. Ó, Joaquim assistindo a gente aqui. Abraço, Joaquim. Abraço para o Alder, está dizendo assim, Fred foi um dos melhores centroavantes que ele viu no futebol brasileiro. De fato, um excelente jogador. O Lucas Lima, tem nome de jogador, é o Lucas Lima. Está dizendo que apanha no feminino e no profissional. Apanha no feminino e no profissional. Deve ser referência aqui ao Palmeiras. Aí está dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Brincadeira aqui, torcedor, que é normal, né? Tem nada demais de a gente brincar com os colegas. Vitor Batista, sempre com muito respeito, sem ofender ninguém, é normal no futebol. Diego Rocha, um abraço para o nosso amigo Diego Rocha. O Lucas Lima eu já falei. A minha sogra Márcia Garcia, meu sogro Jailton Garcia, a Javieira disse aqui é Flamengo. Jair Vieira. Jair Vieira, isso, tá aqui mandando. Jair Vieira. Tá dizendo aqui é Flamengo. Deixa eu ver aqui. Vitor Batista. Cristiano Roberto. Soares Roberto. Várias pessoas aqui assistindo a nossa live. Tivemos também, além desse clássico importante, que teve a vitória do Corinthians. O Corinthians, de certa forma, teve um resultado muito bom para quem briga ainda pelo G4. O Corinthians está no G6, é o sexto colocado. Foi um resultado importante, mas também tivemos outros jogos interessantes. São Paulo 0, Atlético Mineiro 0. Eu fui pegar a estatística aqui, Alex Barbosa, vi que São Paulo deu 7 chutes e o Atlético Mineiro 11. Só que dos 7 chutes que o São Paulo deu, não foi nenhum no gol. Me chamou muito a atenção esse dado, nenhum chute no gol, e o Atlético Mineiro deu 4 chutes no gol. Posse de bola do São Paulo 49 e o Atlético Mineiro 51, ou seja, bem equilibrada a posse de bola, mas me chamou a atenção esse dado. Nenhum chute do São Paulo atingiu o gol da meta do Atlético Mineiro. Isso é preocupante, porque para você fazer gol, você tem que atingir o gol e não chutar a bola para fora. Então, o que você acha dessa situação do São Paulo, que não vem bem no Campeonato Brasileiro? O São Paulo, ele fez o contrário, né, que a gente projetou aqui para ele, né, o que seria o ideal para ele no jogo, que a gente falou na sexta-feira. O São Paulo não conseguiu fazer mais uma vez. O time ficou... O jogo foi um joguinho assim, meio morno, né, não teve muita jogada assim de nenhum dos dois times. O Atlético Mineiro é de se entender, né, o porquê que ele jogou dessa maneira, né? Não tinha o time principal, mas o pensamento do Atlético não estava nessa partida. Mas o São Paulo não tinha nada a ver com isso, né? O São Paulo tinha a obrigação de vencer, até pela situação que ele está passando, né? Então, o São Paulo, eu achei que ele teria uma postura um pouco diferente. Ele atacaria mais. E eu achei até que ele poderia vencer o jogo, aproveitando que o Atlético não ia entrar com a força máxima, mesmo o Hulk jogando. Mas eu fiquei com uma decepção aí com o São Paulo, que dessa maneira que ele está jogando aí, eu estou imaginando que eles estão querendo praticamente como derrubar o treinador, porque o treinador faz as mudanças aí, o time campeão paulista não chega nem próximo desse time atual aí de postura, de atitude. O time foi reforçado,
teve jogadores que chegaram depois do Campeonato Paulista, em vez de melhorar, tá pior. Então, o São Paulo tem que mudar aí, viu? Porque se continuar jogando dessa maneira, vai ser difícil, viu? Praticamente que o campeonato já está comprometido. Libertadores, chegando nas posições de cima, aí tá bem difícil, viu? Vai ter que ter uma mudança muito radical aí. A impressão que dá é que o São Paulo se contentou com o título paulista. Parece que foi suficiente o título paulista. O Diego Rocha está dizendo que o Botafogo está embalado. De fato, o Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B. E pelo que vem apresentando, eu até acredito que o Botafogo será um dos clubes que seguirão para a Série A no ano que vem. Eu acredito que o Botafogo, seguindo esse ritmo que ele tem, então o Botafogo terá condições realmente de se classificar para a Série A do ano que vem. Tivemos também um clássico que me chamou a atenção, Alex Barbosa, um jogo importante, Juventude e Santos. Então me chamou a atenção para o Santos, que vem muito mal no Campeonato Brasileiro da Série A. O Juventude ganhou por 3-0. E os dados estatísticos desse jogo. O Juventude deu 6 chutes no gol e o Santos 19. Então, mais do que o triplo de chutes o Santos deu. E não fez nenhum gol. Dos 6 chutes do Juventude, 4 foram no gol e 3 entraram. E me chamou a atenção isso. Deu 4 chutes no gol, 3 entraram. Então, a média muito alta de acerto aqui, né? É claro que a quantidade foi pequena, 4 chutes, mas a média, o percentual foi muito alto. De 4 chutes fazer 3 gols, então foi alto. O Santos deu de 19 chutes no gol. Veja, o Juventude deu 6 chutes, 4 no gol. O Santos 19 e 3 no gol. Ou seja, a pontaria do Santos não anda muito boa. Não conseguiu acertar o gol adversário. A posse de bola do jogo, Juventude 37% e Santos 63%, ou seja, uma posse muito maior do Santos. E aí, preocupante a situação do Santos, porque ele é o primeiro clube ali que não está que está fora da zona de rebaixamento. Então o Santos agora ocupa a 16ª posição, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 24 pontos. Ah, mas está fora da zona de rebaixamento. Mas tem um problema. Aí o 17º é o Bahia, tem 23 jogos. O Bahia tem um jogo a menos que o Santos, então o Bahia pode ultrapassar o Santos. E o 18º, que é o Grêmio, que tem 22 pontos, ou seja, 2 pontos a menos que o Santos, tem 2 jogos a menos que o Santos. Então, o Grêmio tem 2 jogos a menos. Na verdade, o Bahia e o Santos, eles têm o mesmo número de jogos. Então, o Bahia não pode ultrapassar o Santos, pelo menos nesse momento. Mas o Grêmio, que está na 18ª colocação, pode ultrapassar o Santos, porque só está a 2 pontos do Santos e tem 2 jogos a menos. Então, a situação do Santos é preocupante. E aí eu lhe pergunto ao Alex Barbosa, a tabela do Santos, 23ª rodada, vai jogar contra o Fluminense, joga em casa contra o Fluminense. Na 24ª, joga contra o São Paulo, Clássico Paulista, 2 jogos difíceis. Na 25ª rodada, joga justamente contra o Grêmio, que é um adversário direto ali para que consiga fugir da zona de rebaixamento. E na 26ª, contra o Atlético Mineiro. O que esperar do Santos nesses 4 jogos dificílimos? Essa rodada para o Santos aí é um pouco cruel, viu? O momento que ele está passando aí, pegar esses times aí, principalmente o Atlético Mineiro, né? Que vai ser difícil do Atlético Mineiro perder ponto para alguém, independente de onde jogue, ou em casa ou fora. Para o Santos aí vai ter que começar a jogar um pouco como o Santos vinha jogando no ano passado, né? No ano passado não, no final da temporada, né? Que foi em 2020, acabou, né? A temporada ultrapassou, né? Acabou no ano seguinte. Tinha o Cuca, né? Jogando na Libertadores. Aquele ano ali o Santos estava jogando de um futebol muito diferente do que está. Perdeu alguns jogadores e não conseguiu acertar com o treinador Fernando Diniz, né? Quando ele estava com aquele treinador, o argentino,
O Roland é argentino ou ele é argentino, né? É. Então, quando ele estava no Santos, eu até enxerguei uma luz no fim do túnel, né? Eu achei que ele daria jeito naquele time, né? Mas o negócio é ter tempo, né? Dificilmente os presidentes, né? Os dirigentes dão tempo, né? Então, Fernando Diniz já não vinha com passagens, né? Por times aí, com boas passagens. Já vinha passando pelos times aí com campanhas ruins. E aí pega o Santos no meio do campeonato para tentar resolver um problema de um time que não tem aquele elenco, não tem aqueles jogadores que fazem tanta diferença assim, né, na hora de um desfalque, né? Marinho estava com problemas físicos e não conseguiu jogar boa parte das partidas aí, então fica difícil quando perde um jogador desse e o Santos sente demais. Então essa rodada para o Santos, essas próximas partidas para o Santos, eu não projeto como uma boa sequência, não, viu? Os adversários são adversários difíceis. O Fluminense é um adversário chato. O Fluminense é um timezinho que é complicado de jogar, né? O Atlético Mineiro também, nem se fala, né? O líder do campeonato. Então, eu não espero que o Santos, nessas partidas aí, ele vá obter muitos pontos, não, né? E pode ser que haja uma superação aí e eles consigam vencer o jogo, mas pela situação aí, essas 4 rodadas, não espero muita coisa do Santos, não, viu? Então, o Santos precisa começar a mudar de atitude, principalmente. Infelizmente, o Santos não tá conseguindo colocar em campo o que está sendo treinado, porque o técnico é um bom técnico, né? Foi campeão brasileiro com o Corinthians, e é um bom técnico, mas também tem um problema de que o Santos não está contratando. O Santos não tem dinheiro, não tem recursos para novas contratações. Então, isso é um problema sério. Vai ter que se virar com o material humano que tem. E aí, se o Santos não começar a abrir os olhos, a situação vai ficar muito complicada para o time paulista. Então, vai começar a complicar ainda mais, porque está muito próximo da zona de rebaixamento. Está muito próximo. Então, precisa tomar alguma atitude para que a situação do Santos mude. O Santos que tem o Marinho, que é jogador aqui de Penedo, né? Nós estamos falando de Penedo, estado de Alagoas. O Marinho é penedense, né? Então nós torcemos para o Marinho e esperamos que o Santos consiga se reerguer no campeonato. Um abraço para o Tiago Oliveira, o Adelson Oliveira, Tiago Oliveira, Adelson AMF, Emanuele Oliveira, Justo Juliano, Patrícia Palestrina, a todos que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos a 26ª rodada e me chamou a atenção para o jogo Brusque 0, Vasco da Gama 1. O Nenê fez o gol do Vasco da Gama, ele está fazendo os gols do Vasco, apesar da idade que tem o Nenê, mas a qualidade é a mesma, né? A qualidade não muda. Ele continua sendo um jogador muito importante, um jogador que bate muito bem na bola e está conseguindo fazer os gols do Vasco. Mas o Brusque, Alex Barbosa, teve um gol impedido, teve um gol anulado. Na verdade, o Brusque teve 2 gols anulados. Matheus Lira também, um abraço para o Matheus. O Brusque teve 2 gols anulados. Um foi corretamente anulado e o outro, o VAR, traçou a linha de impedimento na posição errada. O jogador não estava impedido, o jogador do Brusque. E eles traçaram a linha no local errado e prejudicou o Brusque. Eu imagino como é a situação de um clube que quer vencer no campeonato, tenta vencer, faz um jogo buscando a vitória, jogando em casa, que o Brusque fez isso, e aí é prejudicado pelo VAR num lance assim, que foi um erro muito bobo, na minha opinião. Não foi nada muito difícil. Era um lance muito complicado, não, era só traçar a linha corretamente, e não fez, e o clube acabou sendo prejudicado. Pois é, né? Não é a primeira vez que o Vasco, né, jogando, acontece um lance de VAR polêmico, né? E ainda mais na segunda divisão, que não tinha VAR, né? Parece até que o VAR da segunda divisão é um VAR de segunda categoria, né? Não é igual na Série A, né? Que os profissionais lá estão cometendo erros que a gente não estava acostumado a ver, que existia erros, né? Em todo lugar do mundo que tem VAR, existe erros, né? Não tem na Inglaterra, na Espanha, esses locais assim que são futebol de primeiro mundo, mas
também existem erros, né? No Brasil existe mais que nesses campeonatos. Mas na segunda divisão, em especial aí em jogos do Vasco, aí parece que os caras estão pegando ainda o jeito do negócio, né? Então, assim, fica difícil porque depois que passa a partida, todo mundo vê o que aconteceu. O que eu fico pensando é assim, o clube não pode fazer nada. Ele vai tentar entrar com recurso, né? Vai apresentar um ofício, aí, uma carta aí para a CBF. A CBF vai olhar e vai pegar o comunicado ali e vai guardar e nada vai mudar. O resultado da partida não vai alterar. Então, depois que passa, infelizmente, quem foi prejudicado não pode mais voltar atrás. Não existe justiça, né? Não existe assim uma regra no esporte, né? No futebol, que a pessoa vai ter os pontos de volta, né? Infelizmente, passou e o clube vai ter que continuar aí com esses pontos a menos, né? Infelizmente, dessa forma, né? Foi prejudicado, deixou de ganhar um ponto. O Vasco ganharia, caso ficasse empate também, né? As coisas poderiam mudar. Mas o Vasco ganhou 3, poderia ter ganhado 1. E o Brusque não ganhou nada e poderia ter ganho 1. Então, muito ruim para o Brusque esse resultado. Também tivemos, na rodada anterior, o CRB perdeu no sábado em casa, com torcida, para o Avaí 2-1. Mas, mesmo com a derrota, o CRB continua ali no G4. De modo contrário, o CSA venceu e fora de casa, né? Venceu o Cruzeiro, uma boa vitória do CSA 2-1 contra o Cruzeiro. Essa foi a primeira derrota do Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. No final do jogo houve uma confusão entre os jogadores do CSA e do Cruzeiro, mas o importante é que o CSA venceu, subiu no campeonato, está perdendo agora a posição em virtude da vitória do Vasco, mas também irá jogar nessa rodada e poderá subir na tabela do campeonato, Alex Barbosa. Pois é, o CSA, né, vem numa sequência legal aí, né, e tá subindo na tabela, né, vinha ali em 12º, 13º, tava até um pouco preocupado com o CSA, mas ele acertou aí nessas 2 últimas partidas aí, o CSA vem em uma crescente, né, espero que isso permaneça, né, ele consiga somar mais pontos, porque se um dos 2 times de Alagoas conseguir subir para a primeira divisão, né, para nós aqui do estado é maravilhoso, né, ter um representante, e a visibilidade, né, dos outros clubes aumenta cada vez mais. E também foi uma coisa interessante, né, uma coisa engraçada aí que aconteceu, que o jogador do CSA fez o gol e saiu comemorando com a mão no ouvido e fazendo uma brincadeira, né, em relação ao Thiago Neves, quando em 2019 o CSA estava brigando, né, para não cair. Foi o ano que ele subiu e foi o ano que ele voltou, né, para a Série B. E quando foi jogar com o Cruzeiro, o Thiago Neves, ele fez uma ligação para o presidente, né, que virou meme aí no Brasil. Todo mundo ficou sabendo desse áudio aí que ele ligou, falando: fala Zezé, eu não quero te cobrar não, bicho, mas eu não preciso que você me pague bicho no jogo do CSA não, porque se a gente não ganhar pro CSA, a gente vai ganhar para quem? Aí quando foi agora no jogo de volta, os jogadores do CSA com certeza, né, usaram isso como motivação e aí venceram a partida. E desde o dia que aconteceu isso, nunca mais o Cruzeiro ganhou de um time de Alagoas, não ganhou do CRB nem ganhou do CSA mais. Manda um abraço para a Juliane Santos, nossa parceira aí, nossa amiga, jornalista lá de São Paulo, está assistindo aqui também ao Pitaco da Bola. A classificação, Alex Barbosa, do Campeonato Brasileiro da Série B, agora com o jogo do Vasco, o líder é o Coritiba, bem tranquilo, Coritiba, com 52 pontos. O vice-líder é o Botafogo, com 47, uma diferença de 5 pontos. O Goiás, mesmo sendo derrotado, continua na 3ª posição. E o CRB é o 4º ali, com 44 pontos. Com um jogo a menos, evidentemente, que irá jogar nesta rodada. O CRB irá enfrentar amanhã, fora de casa, o Náutico, às 19 horas. E o CSA enfrentará na quarta-feira em casa, às 21 horas e 30 minutos, a Ponte Preta. Então a gente espera
que o CSA consiga vencer e subir ainda mais na tabela. Também esperamos um bom resultado do CRB, mas será um jogo difícil jogando em Recife, Alex Barbosa. Com certeza, né? Eu não entendi direito a pergunta, deu uma cortadinha no final, você falou. O CSA vai jogar na quarta-feira em casa contra a Ponte Preta. A gente espera que o CSA vença e suba na tabela. E o CRB jogará fora de casa contra o Náutico, um jogo bem mais difícil, né? Tendo em vista que o Náutico também precisa subir na tabela. Liderou durante 14 rodadas, mas tem passado uma fase difícil. E tanto é verdade que o treinador Hélio dos Anjos, que tinha saído do clube há um mês, retornou para o clube de Pernambuco. Pois é verdade, né? O CSA joga em casa, né? Mas a Ponte Preta é um time que sempre dá trabalho, né? Um time que vira e mexe, ele tá na Série A, né? É um time que campeonatos paulistas, ele dá trabalho a São Paulo, a Corinthians, principalmente ao Corinthians, né? A Ponte Preta joga muito bem contra o Corinthians e nunca vai ser fácil jogar com a Ponte Preta, né? Por mais que seja em casa do CSA. E o CRB, que vem com uma campanha melhor aí do que o CSA, né? É uma esperança muito grande aqui, né? Da galera aqui de Alagoas, que ele possa subir, né, para a primeira divisão e ele jogar com o Náutico, que era o líder, né, do campeonato, né? Há um tempo, né? O Náutico começou muito bem. Do jeito que o Náutico começou jogando, eu na hora imaginei, não, esse time aí pelo menos ele pode ficar ruim, mas em quarto lugar ele fica para subir para a primeira divisão. Ele foi campeão pernambucano, né, jogando muito, tirou o Sport, e o Sport é um time que já tem muito mais investimento, né, do que o Náutico, até pelo tempo, né, que ele está na Série A. O Náutico caiu para a segunda divisão e passou um bom tempo para voltar, até para a terceira, se eu não me engano, ele chegou, né, para voltar para a primeira divisão ele passou muito tempo, então só aí já cai a receita do clube muito, e o Sport já tinha uma estrutura financeira melhor. Mesmo assim o Náutico foi campeão em cima do Sport, mas teve uma queda muito grande e é irreconhecível. O time do Náutico não deu para entender o que foi que aconteceu, mas é um adversário difícil sim para o CRB, ainda mais jogando fora de casa, né? O CRB vai ter que continuar com o ritmo que vem jogando aí, e como teve alguns tropeços nas últimas rodadas, aí o CRB não venceu os últimos jogos, ele precisa somar 3 pontos, que vai ser muito importante, né? Tinha uma gordurinha ali, ele queimou, agora é bom que ele some os 3 pontos. Mudando um pouco de assunto, mandar um abraço para o nosso amigo, nosso parceiro aqui, Arthur Vasconcelos, que não pôde participar da live de hoje, mas por um justo motivo. Hoje é o aniversário da esposa dele, Tainá. Mandar um abraço para ela, a esposa do nosso parceiro, nosso amigo aqui do Pitaco da Bola, Arthur Vasconcelos. Que Deus abençoe a vida dela com muita saúde, com muita prosperidade. E Deus ilumine cada vez mais a família do nosso parceiro Arthur, a filha dele, a esposa, os pais, todos os familiares. Ele agora está comemorando e que ele continue com a Tainá, dando muito amor, carinho e atenção, pois é a esposa dele e é uma data muito importante. Por isso que nosso parceiro não está aqui conosco nesta noite. Mudando um pouquinho de assunto, Alex Barbosa, Copa Libertadores da América. Amanhã, jogo de volta às 21h30, Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro jogo 0-0. Para o Palmeiras não foi um resultado assim tão ruim, porque não levou gol fora de casa. Tem essa questão do gol qualificado. Se tivesse sido, por exemplo, 1-1, fosse 1-1, seria pior, porque o Atlético Mineiro jogaria pelo empate de 0-0. Né? O Atlético poderia jogar assim, mais defensivamente, explorando o contra-ataque, mas não foi o caso. O jogo 0-0, se o Palmeiras fizer um gol, para o Atlético Mineiro se classificar, terá que fazer 2. Então, o que você espera dessa partida amanhã, 21h30, Atlético Mineiro e Palmeiras? Eu espero, né, o time do Palmeiras com uma postura totalmente diferente do que jogou com o Corinthians, né? Por mais que o clássico seja sempre um jogo à parte, né, entre Palmeiras e Corinthians, o negócio é diferente quando esses times se enfrentam. É um campeonato ali à parte, sempre vai ser, mas o time do Palmeiras foi irreconhecível, não jogou com aquela pegada de clássico como a gente está acostumado.
Só que amanhã o jogo é outro, né? Amanhã a chave vira e aí Libertadores é outro sistema. Eu não descarto, né, as possibilidades do Palmeiras se classificar, né? Futebol é uma coisa estratégica, né? O treinador do Palmeiras, por mais que eu acho que ele esteja devendo em relação ao time que ele tem nas mãos, ele pode fazer um trabalho melhor, mas eu vejo ele como um cara bem estratégico e ele consegue jogar bem defensivamente. Por mais que não seja um futebol que a maioria das pessoas ache legal de ver, mas muitas das vezes essa estratégia vence partidas e ganha títulos, né? Até o próprio Palmeiras mesmo venceu. Então, eu acredito que amanhã o Palmeiras vai ter uma postura diferente. Não vai ser aquele time extremamente ofensivo, mas ele vai procurar mais o jogo. Eu espero o time do Palmeiras que vai procurar mais o jogo, mas ao mesmo tempo vai tomar cuidado, porque o time do Atlético Mineiro, aos primeiros 15 minutos, vai bater em cima, vai tentar marcar em cima, para tentar fazer logo 1-0, porque depois que fizer 1-0 vai bater o desespero no Palmeiras e eles vão querer botar 2, 3, 4 e assim o Atlético joga. Então amanhã eu espero que o Palmeiras tenha uma postura totalmente diferente, né? E que o ataque do Palmeiras possa jogar bem, né? Tem um tempinho aí que o ataque do Palmeiras não joga bem. É o principal fator. Eu também acredito que o Palmeiras, com certeza, pode se classificar, não tenho dúvida nenhuma. Né? Às vezes a gente critica aqui o Palmeiras, não é porque o Palmeiras não é um bom time, justamente é o contrário, porque é um bom time. Então, quando é um bom time, na verdade, um bom elenco, né? O Palmeiras tem não apenas um time, mas um banco de reservas com excelentes jogadores. Então, quando a gente vê um time da qualidade do Palmeiras, a gente espera que jogue bem. O Alder está dizendo assim, a live de sexta eu já estarei na final. Está muito confiante. Pode realmente estar na final. Eu não duvido que o Palmeiras possa se classificar, mas o Atlético joga em casa, tem um excelente elenco, né? Com torcida, né? Oi? Com torcida, né? Com torcida. Então a gente acha e acredita que será um bom jogo e que para o Palmeiras se classificar, ele precisa apresentar mais do que o que foi apresentado no último jogo na semana passada. Então, se o Palmeiras realmente quiser se classificar, tem que jogar mais. Se jogar igual ao que jogou na semana passada, aí fica difícil. Precisa mostrar algo diferente, um empenho diferente, uma vontade diferente, porque igual, para mim, fica difícil. Agora, se o Palmeiras jogar tudo o que ele pode e tudo o que ele sabe, será um jogo bem difícil para o Atlético. Será muito parelho o jogo, mas para isso é preciso apresentar mais e não tem acontecido nas últimas partidas. Pode acontecer amanhã? Pode. Mas a gente espera que seja um jogo interessante, um jogo com gols, com emoção, porque é isso que o torcedor quer ver, mesmo para quem não torce para o Palmeiras, mesmo para quem não torce para o Atlético, as pessoas que veem os jogos querem ver gols. E aí, Alex Barbosa, Flamengo e Barcelona, na verdade, Barcelona e Flamengo, na quarta-feira, 21h30, o Flamengo venceu 2-0 o primeiro jogo. Você acha que vai ser tranquilo o jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador? O jogo de lá vai ser um jogo mais pegado do que o jogo de ida, na minha visão. O time do Barcelona vai tentar sair para o jogo, né? Vai tentar correr atrás do resultado. É um time que tem uma qualidade, né? Um treinador bem estrategista aí, montou uma estratégia bem interessante no jogo de ida. Fez com que o goleiro do Flamengo trabalhasse muito. Até eu não imaginava que eles atacariam como eles atacaram, até com um jogador a menos, mostrou qualidade. Então, o jogo de volta, para mim, vai ser um jogo bem mais difícil do que o primeiro, né? O Flamengo tem que entrar muito mais ligado, né? Partida que joga fora de casa, Libertadores, é muito complicado, né? E também uma pressãozinha extra no Flamengo, né? Por ter perdido 2 pontos, ter deixado de ganhar 2 pontos, né? Contra o América Mineiro, a vitória já estava na mão. Um jogo que o Flamengo não jogou nada, mas a vitória já estava praticamente assegurada, né? E aí, como não, acabou levando o empate, na torcida do Flamengo já começou a pressionar o Renato Gaúcho, porque gosta de poupar jogadores, e deixou os jogadores aí de fora dessa partida do América, já para jogar contra o Barcelona. Então, a torcida do Flamengo espera que o time esteja mais do que 100%, né? O Flamengo vai precisar estar ligado, porque esse time do Barcelona de Guayaquil é um time muito perigoso. Eu digo que
muitos times brasileiros, né, se fossem jogar com um time desse do Barcelona e Guayaquil na Libertadores, mata-mata, seriam eliminados. Esse time do Barcelona aí é um time muito bem armado. Então acho que vai ser um jogo bem mais difícil que o primeiro. Mandar um abraço aí para o Alves Felipe, que está nos assistindo. Meu amigo Alderes, a gente não está subestimando não o Palmeiras, né? Eu até disse que acredito que o Palmeiras pode vencer, mas... E você disse também que cada jogo é um jogo de fato. Cada jogo é um jogo, mas ele precisa apresentar no jogo de amanhã mais do que o que foi apresentado no jogo passado. Se ele apresentar o mesmo futebol, para mim fica muito difícil de conseguir a classificação. É preciso apresentar mais coisas, é preciso ter mais empenho, mais dedicação, não ficar só atrás se defendendo. Eu preciso ir para frente para fazer gol. O time só vence se fizer gol. No caso de amanhã, pode ser que se classifique sem fazer gol. Se for 0-0 e a partida for para os pênaltis, aí pode vencer nos pênaltis, mesmo sem fazer gol no tempo normal. Mas eu acho que o Palmeiras pode mais e é possível fazer mais. Também teremos Alex Barbosa pela Copa Sul-Americana na quarta-feira, às 19h15. Libertad e Bragantino. O Bragantino venceu o primeiro jogo por 2-0. Mandar um abraço para o Alex Duarte, também que está nos assistindo aqui. O Bragantino venceu em casa 2-0. E na quinta-feira, Atlético Paranaense e Peñarol, às 21h30. O Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo por 2-1. Para você, Alex Barbosa, quem se classifica? Bragantino e Libertad e Atlético Paranaense contra o Peñarol. Os dois brasileiros aí, né, para mim, vão manter os primeiros placares, né? Ambos venceram, né? Então, eu acho que não vai ter grandes surpresas aí nesse duelo, né? O Atlético Paranaense foi ainda melhor, que venceu fora e vai decidir em casa. E aí na Arena da Baixada a vantagem é muito grande para o Atlético, né? O time joga muito bem, gramado sintético, aí nem todo time sabe jogar bem lá. Então, Atlético Paranaense ainda consegue, para mim, uma classificação mais tranquila, e Bragantino também. Bragantino vai decidir fora, mas Bragantino poupou, né, o time também, né? Poupou o time contra o Fluminense, né? Time todo reserva, já pensando nessa partida, né? Então, para mim também vai classificar. Os dois vão para... agora vai ser final, né? Se os dois passarem aí, final também, né? Final. Vai ser uma, para mim, brasileira, né? Na Sul-Americana também. Um abraço para o pessoal do Futianita Garibaldi, que está nos acompanhando lá de Santa Catarina. Um abração, hein? O Alex Barbosa. Pelo Brasileirão, o Atlético Mineiro e o Flamengo empataram. Eles jogaram fora de casa e o Palmeiras perdeu. Já o Bragantino perdeu fora de casa e o Atlético Paranaense venceu. Dos brasileiros envolvidos na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, o único que venceu pelo Campeonato Brasileiro foi o Atlético Paranaense. Inclusive, o Atlético já venceu o primeiro jogo contra o Peñarol e irá jogar em casa. Então, tudo indica que está bem encaminhada aí a final para o Atlético Paranaense. O Bragantino perdeu no Brasileirão, né? Mas aí é o Brasileirão, ganhou o primeiro jogo do Libertad 2-0 e o Palmeiras perdeu jogando fora de casa e o Atlético Paranaense empatou. Na verdade, foi o clássico paulista, né? O jogo foi na casa do Corinthians, não é só no estado de São Paulo, mas foi fora de casa. Então, o único vencedor dos brasileiros pelo Brasileirão foi o Atlético Paranaense. Então, tudo indica que o Atlético vai encaminhar de forma tranquila essa classificação. E aí eu lhe pergunto, para a gente fechar esse assunto, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Você acha que na Sul-Americana os brasileiros passarão? Eu também acho. Será a final brasileira. E na Copa América? Copa América, estou com o pensamento lá atrás. Na Copa Libertadores. Na Copa Libertadores, quem vai para a final? Palmeiras ou Atlético? E no outro chaveamento, Flamengo ou Barcelona? Aí mandar um abraço aí para minha amiga Renildes Almeida, que acabou de entrar aí também, lá da lanchonete, né, na Praça do Diocesano, né, todo dia a gente tá lá. E um abraço para você aí, Renildes. Eu acho que vai ser, na Libertadores, vai ser Atlético Mineiro
e Flamengo na final. São os dois times que... O Alderes, por favor, aí, Alderes, não fique com raiva, mas é uma opinião baseada nos acontecimentos. Nada contra o Palmeiras, né? Nada a favor ao Atlético, mas é apenas assim, de acordo com o futebol apresentado, né? Acredito que vai ser Atlético Mineiro e Flamengo. Esse é meu pitaco. Na verdade é o seguinte, a gente aqui não tem preferência, eu prefiro tal, não é questão de preferir, né? Se a gente está vendo um jogo e você precisa escolher alguém, você vai usar algum critério, você usa o critério, eu uso o meu critério, e aí você escolhe um time que você acha. Isso não quer dizer que o time irá se classificar. Time tal irá se classificar. Um abraço para a dona Isabel Vasconcelos, que é a mãe do nosso parceiro Arthur Vasconcelos. Um abraço, dona Isabel. Mesmo sem o Arthur estar aqui conosco, ela está nos prestigiando. Independentemente de gostar de um time ou não, que a gente não tem preferência aqui, mas você usa um critério. Eu uso também um critério. E o meu critério é o Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Mineiro está muito bem no campeonato. É o líder de forma tranquila, bem folgado. E tem um elenco muito bom. Inclusive, tem um jogador, que é o Hulk, que talvez seja o melhor jogador do campeonato. Então, vejam. O Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão. Ele tem o melhor jogador do Brasileirão. E ele vai jogar em casa, né, diante da sua torcida. Na minha opinião, o Atlético se classifica. O Palmeiras pode se classificar? Pode. E o meu amigo Alderes, nada contra ser um palmeirense que é nosso parceiro aqui. Mas, se tivesse de opinar, você acha que vai passar quem? Eu acho que passa o Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras pode passar tranquilamente. É um grande time, tem tudo, pode conseguir essa vaga na final. Mas eu penso que o Atlético tem uma ligeira vantagem. Um abraço para o Hélio Gonçalves, nosso amigo também que está aqui nos acompanhando. E agora, no outro jogo, São Flamengo e Barcelona de Guayaquil, eu disse na semana passada e volto a repetir. Para mim, esse jogo vai ser mais fácil do que o jogo do Maracanã. Ou eu estou completamente errado e vou quebrar a cara no meu palpite, ou eu estou, assim, completamente certo. Porque eu vejo que o Barcelona vai ter que sair para o jogo, né? Se o Arrascaeta jogar, não tem a confirmação ainda de que o Arrascaeta irá jogar. Ele estava justamente se preparando para esse jogo. Se o Arrascaeta jogar, o Flamengo precisa só de um espaço, precisa só de uma brecha para encaixar ali um contra-ataque, jogadores rápidos, o Gabigol, o Bruno Henrique. Então, são jogadores que são rápidos. Se der uma brecha para o Flamengo, faz tranquilamente um gol. Se o Flamengo fizer um gol, já era. Se o Flamengo fizer 1-0 lá contra o Barcelona, com 3-0, o Barcelona vai precisar de 4 gols. Então eu vejo que o Flamengo, se tiver cabeça, se jogar com tranquilidade, o Flamengo consegue vencer até de forma mais tranquila do que venceu no Maracanã, Alex Barbosa. Pois é, né? Eu lembro bem como você falou na sexta-feira, né? Você deu essa opinião aí. É uma chance também, né? Isso pode acontecer, né? O time pode ir com muita sede ao pote logo no início do primeiro tempo e deixar espaço, né? Eles têm que correr atrás do resultado, né? O fator principal dessa partida aí, para mim, vai ser os primeiros 20 minutos. De acordo com o que acontecer nesses primeiros 20 minutos, é o que vai seguir para o resto da partida, né? Vamos dizer que os primeiros 20 minutos aí, né? O Flamengo seja pressionado e acabe fazendo um gol no contra-ataque. Aí acabou para o Barcelona. Mas se acontecer que o Barcelona faça um gol logo no começo, o Flamengo fique muito defensivo e aí não consiga sair, aí a história do jogo já pode ser outra, né? É uma chance, né? Pode acontecer, né? Como você está falando, pode ser mais fácil, mas eu acho que não vai ser mais fácil, não. Eu acho que o Flamengo vai ter que entrar muito mais ligado, muito mais atento, porque normalmente o Flamengo começa... O início do jogo do Flamengo é um pouco meio frio. O Flamengo toma uma lapada no começo ali para acordar. Toma uns chutes, assim, uma jogada. Depois ele vai passando uns 10 minutos, ele vai controlando o jogo. Mas normalmente ele começa frio. Então ele vai ter que começar o jogo
100% ligado. Libertadores você não pode passar um minuto, um segundo de desatenção. Você não pode dormir. O jogo é do começo até o fim, 100%. Então eu acho que vai ser mais ou menos essa ideia aí. O André Silva está dizendo que o Flamengo está a um passo da final, basta entrar concentrado, justamente corroborando o que você está dizendo, Alex Barbosa. De fato, se o Flamengo entrar ligado no jogo, e o Renato Gaúcho ele é um técnico com muita experiência, o Flamengo não está dando muita atenção para o Campeonato Brasileiro, porque parece que é do técnico. O Renato Gaúcho, quando chega num time, parece que ele só visa a Libertadores e esquece o Brasileirão. Ele diz que não é assim, mas na prática é o que a gente tem visto. Quando ele chega num clube, no Grêmio, ele só visava a Copa Libertadores, esquecia do Brasileirão. E no Flamengo parece que a tendência está sendo essa. E o Renato Gaúcho é um técnico muito experiente, um cara que já é rodado, já é vivido, já viveu muitas partidas pela Libertadores, e eu acredito que ele vai entrar com o Flamengo e vai chamar a atenção para o time ficar mais ligado. Eu acho que o Flamengo vai entrar mais ligado, diferente do que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro. Um abraço para os nossos amigos lá do Alerta Penedo, alertapenedo.com.br. Então, notícias esportivas lá também. Qualquer coisa, entra no YouTube e na Rádios Web, no Alerta Penedo, encontra também notícias sobre esporte e sobre futebol. Alex Barbosa, a Copa do Mundo de Futsal, o Brasil venceu o Marrocos, né? Venceu com um gol do jogador Rodrigo, um gol de falta, e enfrenta agora na semifinal a Argentina, que empatou com a Rússia 1-1, mas nos pênaltis venceu por 5-4. Chama a atenção, Alex Barbosa, que no futsal, assim, no futebol de forma geral, no futebol de campo e no futsal, não tem mais ninguém bobo, né? Foi um jogo duríssimo para o Brasil. No final do jogo, eles entraram com o goleiro linha. O Brasil teve que ficar muito defensivo ali. E o jogador do Marrocos acabou chutando uma bola no final do jogo, sem direção nenhuma. Parece que ele ficou assustado com a bola, chutou assim. O Brasil conseguiu tocar a bola. Já no final do jogo, ele estava com o goleiro linha. Ele chutou a bola para fora assim, de forma desnecessária. Não trabalhou a bola como poderia trabalhar. Mas foi bom para o Brasil que se classificou. Mas eu chamo a atenção que foi uma partida muito difícil. Então a gente pensa, é Marrocos, é Rússia. Do outro lado, a Argentina empatou com a Rússia 1-1. E ganhou nos pênaltis. E agora as seleções da Argentina, do Brasil e da Argentina se enfrentarão na semifinal. Será um jogo duro, hein? Com certeza, né? Eu estava vendo essa partida aí contra o Marrocos. Foi muito mais difícil do que o jogo do Japão. O jogo do Japão já foi difícil para o Brasil. O Brasil começou muito mal. Não estava jogando como o Brasil vinha jogando. Estava desligado. O time estava desligado. O time não tinha reação assim. Parece que ele estava meio aéreo. Estava meio dormindo no jogo do Japão. Já foi um jogo difícil, né? Mesmo assim, o Brasil conseguiu, né, passar para a próxima fase. E esse jogo do Marrocos aí foi muito mais difícil do que o do Japão. O time do Marrocos joga muito. Os caras do Marrocos são muito bons. O goleiro do Marrocos também é muito bom. E também, assim, uma coisa que eu observei, né, é que os caras fazem muita falta dura. A arbitragem do futsal aí, ela tem um critério um pouco diferente, assim, do que quando eu, né, pratiquei o futsal, né, quando eu era mais jovem, eu pratiquei futsal, né. Eu vejo que hoje, né, principalmente em competições internacionais, né, o critério é um pouco diferente. São faltas que a gente tinha costume de ver que era falta e nem sempre os árbitros estão marcando, né. Os caras do Marrocos jogaram muito duro, né. Eles provocaram, assim, o time do Brasil, mas o time do Brasil não baixou a pegada, né, até o final e conseguiu passar. Agora a Argentina, né, vai ser um jogão, né, rivalidade aí entrando em quadra. E essa Copa do Mundo aí tá bem dura pro Brasil, mas o Brasil tá firme e forte, tá passando aí para a próxima fase até possivelmente agora, né, passar da Argentina aí para a final. O jogo será na quarta-feira às 14 horas, certo? 14 horas da quarta-feira, Brasil e Argentina. E mudando aqui também de assunto, falar sobre o futebol feminino.
O Corinthians sagrou-se campeão brasileiro ao vencer o Palmeiras 3-1. No agregado, o placar foi de 4-1. Os gols do Corinthians foram marcados por Agostinha, Adriana e Vitória Albuquerque. O Palmeiras descontou com Camilinha. Esse é o terceiro título do Corinthians, ou seja, tricampeão. Mas o que chama atenção, além do título, Alex Barbosa e amigos pitaqueiros, é que a premiação do Corinthians feminino foi de R$290 mil. Na primeira fase, o Corinthians conseguiu R$25 mil com a primeira fase. Na segunda fase, mais R$30 mil. Na terceira fase, mais R$35 mil, somando R$90 mil. Com a final, foi campeão 200 mil. No total, R$290 mil. O Palmeiras recebeu 190, porque foi o vice-campeão. No ano passado, a premiação do campeão tinha sido de 180 mil, ou seja, aumentou de forma considerável, aumentou 57%, de 180 para 290. Mas, olhando o futebol masculino, o campeão do Brasileirão masculino recebe apenas R$33 milhões. E esse valor que o feminino recebeu corresponde a 8,87% da premiação do futebol masculino. Muito injusto isso, né, Alex Barbosa? Com certeza, né? Isso só faz a gente pensar que o futebol feminino existe graças ao futebol masculino, né? E arrecada muito dos patrocínios, né? E dos próprios títulos que os times vencem, né? As premiações, né? Premiações muito acima, né? Do futebol feminino. E então, assim, a gente vê que os jogadores masculinos ganham mais. Isso daí é normal, né? De entender. Eles ganham mais. Não estou dizendo que era o correto, né? Mas pelo histórico, né? A gente entende que isso é comum de ver o futebol masculino ganhando mais. Só que a diferença é muito grande. Poxa, se um jogador profissional ganha 1 milhão por mês, uma jogadora profissional vai ganhar 10 mil por mês, se for olhar a proporção. Não faz sentido. Eu acho que deveria ser uma premiação diferente, né? Até para valorizar as atletas que merecem, né? Merecem toda a valorização aí, principalmente as campeãs, né? Aí então, o que é que eu posso imaginar disso aí? Que o futebol feminino existe graças ao masculino. Se o masculino não patrocinar, se o masculino não colocar uma parte da sua arrecadação para o futebol feminino, só com o próprio futebol feminino sozinho, disputando o campeonato, ganhando, e o time que não vence, que não é campeão, vai ganhar o quê? Não ganha nada. Quem não foi campeão não vai ganhar nada. Então, só o futebol feminino ele não consegue se manter. É o que eu consigo, a minha conclusão é essa, né? Então, foi uma melhora, né? Mas foi muito pouca. A proporção aí é muito pouca. Se fosse assim, o título brasileiro do futebol feminino, a premiação é 5 milhões, 3 milhões. Aí eu ia dizer, bom, beleza, legal, razoável. Aí tá interessante, né? Mas 290 mil, hoje, é um salário de um jogador de um time da Série A que qualquer um, assim, jogador profissional masculino, vários jogadores ganham mais que isso. E aí um time completo ganhar um título para receber uma premiação dessa é muito pouco. Mas mesmo que fosse 3 milhões, ainda ia ficar muito distante. Ia ficar 10 vezes menos. Então, é preciso se pensar para que se aproxime, para igualar a realidade do Brasil. Infelizmente, é que os homens recebem mais. É errado isso aí. Deveria igualar. Mas não pode igualar. Não pode, mas se aproxima. Pelo menos fica um negócio mais justo, se aproxima. Não dá para igualar, não? Não dá, não. Mas é o correto. O correto seria mesmo salário, mesma premiação. É o mesmo campeonato? É o campeonato brasileiro. Um é masculino, outro feminino. Premiações iguais. O correto seria isso. Premiações iguais. Não pode ser premiação igual, porque tem a questão de patrocinador, e lá no masculino tem mais patrocinador do que no feminino, certo? Não pode ser igual, não? Não. Mas vamos mudar o pensamento e buscar uma aproximação. É muito desigual, a disparidade é enorme, é absurdo. Levando em consideração o Corinthians do masculino é o 6º colocado. Se o campeonato terminasse hoje
Sabe quanto o Corinthians levaria? 24,7 milhões. O Corinthians masculino é o sexto. E o Corinthians masculino e o Corinthians feminino foi o campeão. Ganhou 290. E se o Corinthians feminino terminasse em sexto, ia levar 55 mil. Ó, 55 mil para 24,7 milhões, a distância é absurda. É muita disparidade. Então, isso não pode acontecer. E acontece no Brasileiro, na Libertadores também. Na Libertadores feminina, a diferença também é enorme. O campeão vai levar, nesse ano, aproximadamente, né? 469 mil, o campeão feminino. E o masculino, 127,7 milhões. Então, a diferença é absurda, que não deve acontecer. A desigualdade, ela não deve acontecer. Mesma competição, mesma entidade que patrocina e organiza, então, premiações iguais. Deveria ser assim, Alex Barbosa. Com certeza, né? Mas até que se houve um pequeno avanço, né? Em ter campeonato, né? Que há um tempo atrás aí praticamente nem tinha, né? A gente só via meninas jogando só na seleção, né? Quando tinha campeonato, né? Eles formavam a seleção para jogar e as jogadoras brasileiras tinham que procurar clubes fora, né? Na Europa, né? Tentar um campeonato que fosse regular, né? Todo ano acontece, como acontece fora, né? Nos Estados Unidos aí, nesses países tem uma estrutura que as jogadoras procuram estar por lá para não ficar sem jogar, né? Mas até que existiram algumas competições, né? E um calendário, né? Que o que mais se cobrava, né? Das próprias jogadoras nas entrevistas cobravam muito, assim, né? Falavam na própria seleção mesmo que queria calendário, né? Queria um campeonato que existisse ali para que outras meninas pudessem estar se mantendo, né? Pudessem estar evoluindo e fazendo com que a seleção brasileira seja mais forte, né? Porque a seleção brasileira teve uma geração muito boa, né? Só que no momento a seleção brasileira já não é a melhor seleção do mundo, né? Como há um tempo atrás aí ela chegou no patamar de melhores seleções do mundo, né? Mas agora a gente já vê que assim a estrutura e a organização da Europa faz com que os resultados sejam muito melhores para eles, mesmo o talento, né? A gente sabe que o brasileiro tem um talento muito grande para futebol, mas a organização, a estrutura, sendo bem feita do jeito que está sendo fora, do reconhecimento financeiro também, isso aí dá resultado, né? Você vê que a seleção brasileira não conseguiu vencer o título da feminino, né? Tem jogadoras muito boas, mas precisa muito ainda melhorar em todos esses aspectos, né? Deu um pequeno passo, mas pode melhorar mais ainda, né? Porque quando melhora a estrutura, reconhecimento, aí os resultados melhoram também. Com isso, a gente vai encerrar a nossa live. Só concluindo aqui, o Vasco venceu realmente o Goiás, terminou o jogo. Vasco da Gama 2, Goiás 0, gols de Morato e Gabriel Peck. O Vasco agora ocupa a 7ª colocação com 40 pontos, está a 4 pontos do nosso CRB, que é o 4º, e tem 44 pontos. Mas, como dissemos também aqui, o CRB irá jogar nessa 27ª rodada, né? O Vasco abriu jogando contra o Goiás. Eles abriram a 27ª rodada. Amanhã o CRB enfrentará o Náutico jogando fora de casa às 19 horas e o CSA na quarta-feira às 21h30 enfrentará em casa aqui em Maceió a Ponte Preta. Alex Barbosa, estamos concluindo mais uma live e eu peço para que você faça suas considerações finais. Um abraço aí para todo mundo, o pessoal que esteve aí presente, mandando perguntas, interagindo aí, a galera do Pitaco da Bola, né? Vocês aí estão cada vez mais crescendo com o nosso Instagram aqui do Pitaco, né? Um abraço para todo mundo aí e agradecer o meu irmão Maurício Barbosa, mais uma semana aqui, a gente está fazendo aqui parte desse projeto, está evoluindo cada vez mais, né? Dar uma boa noite para vocês aí, agradecer, que Deus abençoe meu irmão e Deus abençoe todo mundo aí que esteve presente, o pessoal aí que segue o Instagram Pitaco da Bola e até sexta-feira. Estaremos aqui novamente. Um abraço a todos que nos acompanharam, meu irmão Alex Barbosa, a Poliana, a Maria Helena,
né? Todos que estiveram conosco aqui. O parceiro Arthur, que não pôde acompanhar porque estava com a esposa, aniversário dela. Um abraço a todos que estiveram conosco. Se Deus permitir, na sexta estaremos aqui com um convidado especial, né? Convidado muito especial. Estou apenas aguardando a confirmação dele. Não vou divulgar agora porque estou aguardando a confirmação. Mas tudo indica que teremos uma live na sexta. E eu chamo a atenção para o horário. Provavelmente a live será às 18 horas e não às 21h10. Por qual motivo? Porque o nosso entrevistado, ele mora em outro país. Então, o fuso horário aqui, 6 da noite, lá serão 23 horas. Então, 5 horas de diferença. Se fizéssemos 9 horas da noite aqui, lá seriam 2 horas da manhã. Então, ele não teria condições de fazer uma live conosco às 2 horas da manhã. E ele se dispôs a fazer no horário do Brasil de 6 horas, 18, e lá será 23 horas. Estou só confirmando. No decorrer da semana, a gente confirma aqui o nome do nosso convidado. Deus abençoe. Tenha um excelente início de semana. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente na sexta-feira com mais um Pitaco da Bola. Se vocês não viram as notícias porque não tiveram tempo aqui no Pitaco, vocês ficam por dentro. Até mais. Abraço, Alex Barbosa, meu irmão.